Olá, investidor! Olá, investidora! Seja bem-vindo ao Papo com Assessor, na sua edição de número 3. Hoje a gente vai falar de um tema bem atual, que é uma mudança na visualização de alguns investimentos em renda fixa. E para isso eu chamei o meu colega e meu amigo, assessor de investimentos, Francisco Dalry. Francisco, primeiramente, obrigado, né, por ter atendido o meu convite. O desafio é teu, né? Eu só estou aqui apresentando. Explica para a turma o que vai acontecer. Dá teu olá primeiro, depois a gente mostra do que a gente está falando e vamos ensinar aqui. Finalmente, né, você vai conseguir entender o que é a tal da marcação a mercado. Mas isso quem vai explicar é o Francisco. Francisco, seja bem-vindo. Valeu, Felipe. Olha, primeiramente eu gostaria de falar que esse tipo de conteúdo normalmente é pago aí nas plataformas, da forma que a gente vai explicar. E se a gente fosse dar um título para isso, é o que o olho não vê, o coração não sente. Então agora vai ter uma nova regra, que o Felipe vai explicar qual vai ser a nova regra. E aí, na sequência, eu vou ensinar vocês como aproveitar essa nova regra e quem sabe aí colocar mais um dinheirinho no bolso. Então fica até o final do vídeo que vai valer a pena. Legal, vamos lá então explicar do que a gente está falando. Eu estou aqui no site da Ambima, depois eu falo um pouquinho mais sobre o papel dela no mercado de capitais. Marcação a mercado de título de renda fixa aumentará a transparência para investidores. Então, esse é o motivo principal do nosso encontro hoje. Além de te explicar a marcação a mercado, a gente vai falar dessa nova forma de mostrar a rentabilidade dos seus investimentos, que vai aumentar, sim, a transparência. Depois o Francisco explica melhor por quê. Então, a partir de 2 de janeiro, agora, de 2023, as instituições seguem as regras do Código de Distribuição, deverão passar a divulgar os valores de referência de títulos públicos e privados aos investidores. A prática da marcação a mercado deverá ser adotada para títulos públicos federais, debêntures, além de CRIs e CRAs. E já quase que passando aí para o Francisco a palavra, falar um pouco sobre o trabalho da Ambima, né, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, e ela regula, autorregula, né, bancos, gestoras, corretoras, distribuidoras, administradoras e os próprios investidores. É isso, Francisco? Isso aí. Primeira coisa, o lado bom dessa notícia é o seguinte, que os CDBs, LCIs e LCAs não vão aparecer no mercado, porque se você olhar quanto que está sendo cotado a mercado, principalmente o longo, você vai se assustar. Porque a marcação a mercado desses títulos, CDB, LCI, LCA, sempre é ruim ou, no máximo, no 0 a 0. E então, já posso entrar aqui no assunto de como funciona a marcação a mercado e o que vai acontecer? Então, Vai lá. Eu até vou mostrar o nosso desenho ali para a galera. Isso aí. Primeiramente, se você tem renda fixa no seu portfólio, não se assuste dia 2 de janeiro. Não se assuste porque, se o seu assessor não lhe explicou, eu estou lhe explicando agora. O que vai acontecer? Esses títulos, eles são... Existe uma coisinha chamada preço teórico. Hoje, quem não é investidor qualificado ou profissional só vai enxergar o preço teórico, né? Lembrando aquela brincadeirinha, o que o olho não vê, o coração não sente. Esse tipo de investidor já tem acesso a ver a marcação a mercado. O que vai acontecer a partir de agora, né? Dia 2 de janeiro, vai começar a aparecer, além do teórico, o preço a mercado. E nesses casos, o título de renda fixa, ele não é fixo, tá? Quanto maior o prazo, mais ele vai oscilar. Então, nesse caso, a gente consegue ter ganhos e perdas de renda variável em renda fixa, caso a gente queira antecipar os lucros ou prejuízos, né? Depende aonde tu vai estar ali. E como que isso funciona? É muito simples. Existe um monte de cálculo, um monte de coisa que não faz sentido fazer, tá? Só se tu for um profissional do mercado financeiro. O que a pessoa precisa entender para saber como funciona o mercado secundário de renda fixa? É o seguinte: taxa de juros. Comprou um título, tá? O título aí tá... Normalmente eles trabalham todos na mesma faixa. Quase todos na mesma faixa. Comprou esse título hoje. Se a taxa de juros dele subir, se a taxa de juros subir, o teu título vai achatar. Se a taxa de juros cair, o teu título vai dar uma engordadinha. Ele vai subir um pouquinho. Então, nesses casos, quando a gente compra um título de renda fixa com uma taxa de juros alta e a taxa de juros cai, né, pré-fixado, a gente consegue antecipar lucros. É bem simples, bem fácil, e o contrário também é verdadeiro. Então, por exemplo, quem comprou títulos aqui no começo desse ano com IPCA mais 4 e for sair a mercado com eles hoje, vai estar tomando prejuízo. Quem comprou agora, né, e a taxa de juros, o DI futuro no caso, né, começar a cair, a gente consegue antecipar o tempo, né, antecipar lucros, saindo com eles a mercado. Então é só isso.
Então, mas, lembrando, não vai mudar em absolutamente nada como esses títulos funcionam. Você só vai ver como é feito. É tipo ver como produção de salsicha. Não é bom de ver a produção de salsicha, mas na hora de comer é bom. Então, são coisas que alguns investidores não têm estômago para isso, tá? Principalmente os mais conservadores. Então, caso você tenha CRI, CRAL, debênture na carteira, ou até mesmo Tesouro Direto, você vai ver essa marcação ao mercado dentro da sua carteira, tá? E aí é uma excelente oportunidade de realizar lucros. Então, não se assustem na rentabilidade negativa. Queria mostrar em cima do nosso exemplo aqui, Francisco, e relembrar alguns eventos passados aí que a gente já pegou dentro do mercado financeiro. Pense então que aqui a gente tem uma série de eventos que podem mexer com a expectativa futura dos juros. Que eventos são esses? A gente pode lembrar aqui do aquele empresário, né, que foi visitar um ex-presidente da República às 11 horas da noite, numa segunda-feira, é o tal do Joesley Day. Pode ser daqui a pouco um Mercadante Day, pode ser uma greve de caminhoneiros. Tudo isso mexe com a expectativa futura dos juros, traz instabilidade para a economia do país e, pelo que eu entendi da fala do Francisco, a gente pode aproveitar desses momentos de estresse ou para saída antecipada, ou quem sabe até para comprar mais, né? Aproveitar o desconto, né, Francisco? É isso? Por exemplo, assim, tem gente que está fazendo preço médio em NTNB faz 2 anos, né? Então, eu sou meio contra, assim, a questão de preço médio, né? Ainda mais em renda fixa. Mas, por exemplo, caso hoje a gente está estourando os juros, tá? Hoje os juros futuros estão estourando, estão lá em cima. Tem toda uma questão, Estados Unidos com inflação nunca vista antes, né? Uma inflação que nunca apareceu. Brasil aí com essa instabilidade, não se sabe aonde vai a casa da taxa de juros. E o mercado, como ele é meio assustado, fazendo brincadeiras, né? Ele já está precificando. Então, hoje, as taxas pré-fixadas estão muito boas. Não significa que elas não possam ficar melhores, tá? Isso não significa. Mas hoje, olhando aqui um passado recente, está muito boa. Então, a gente consegue aproveitar e quando a taxa de juros começar a cair, a gente não precisa segurar esse título até o vencimento. A gente pode realizar lucros antes. Mas, lembre-se, quem comprou alguns títulos, por exemplo, um que foi muito difundido, o CRA da JBS, vai chegar, vai olhar na carteira, vai ver a marcação dele a mercado e vai ver, pô, tô tomando prejuízo na renda fixa. Não é isso. Quem entra em renda fixa longa, principalmente nessas aí, 2035, 2050, NTNB 2060, tem que entender, quanto maior o prazo, mais vai oscilar. Então, se for fazer qualquer resgate antecipado desses fundos, né, vender a mercado, vai sair, normalmente, se a taxa de juros, como ela está subindo agora, vai sair no prejuízo. Entendeu? Francisco, eu não sei se os investidores vão gostar ou não do vídeo, mas quem vai gostar com certeza são os assessores de investimento, porque eles vão receber bem menos ligações a partir do dia 2, né? Porque eu não sei se a gente não sabe como é que é a rotina de todo mundo, mas eu imagino que vocês hoje estão entrando em contato com os clientes para explicar já antes de aparecer a mudança lá, né? Então, se o investidor não gostar do nosso vídeo, com certeza os assessores vão gostar. Francisco, eu queria te perguntar uma coisa, cara. Em cima disso que você falou, me dá a impressão que agora, com essa nova visualização e esse entendimento sobre a marcação a mercado, a gente pode ter um maior desinteresse em torno de investimentos que contam com os encantos do FGC, por dizer assim? Sim, boa, bem lembrado. Porque é o seguinte, os bancários, né, CDB, LC, LCA, como eles são protegidos pela FGC, o FGC funciona assim, né? Tu compra um título aqui, ele vai subindo, só que o FGC só protege até o rendimento. Então, caso tu queira fazer uma saída antecipada, num bancário tu não consegue realizar esses lucros extraordinários que a gente está falando. Mas, por exemplo, se a gente for num crédito privado ou até mesmo do governo, a gente consegue. Então, na minha opinião, né, FGC ele é muito bom, mas é muito mais para investidor iniciante. Porque no momento que tu entende, primeira coisa, né, não querendo assustar todo mundo, que uma instituição boa, onde a gente vai pegar um crédito privado, a chance de quebrar dela é muito baixa, e também tem o lado contrário da FGC, né? Se dois bancões quebrarem, o FGC não segura absolutamente nada. Então, acaba sendo assim, ó, o FGC eu utilizo ele para comprar de banco ruim. Banco que o índice de Basileia, né, que o endividamento dele está estourando, ele está precisando de crédito de qualquer jeito, e aí a gente consegue taxas extraordinárias. Mas tirando isso, um não bancário é sempre mais atrativo por causa da curva de juros. E isso aí os investidores vão começar a enxergar.
Eu vou tocar nesse assunto de bancos menores, porque às vezes eu já vi a investidor optar, às vezes, não vou citar o nome do banco, tá? Mas um CDB do banco Jujubinha, e ele acha isso, por ter o FGC, ele acha que é um investimento seguro. E às vezes ele ele fica fora de sei lá, uma debênture da Vale, por exemplo, que é 1000 vezes maior do que o banco que ele tá investindo por conta do FGC, né? E tu acha imagino que essa medida traga maior liquidez para o mercado secundário, ou tu acha que não vai chegar a ser tanto assim? Olha, Para trazer incentivar liquidez. mais as pessoas a fazer esses movimentos, por enxergar, e por enxergar, acho que muitos vão ter a dúvida de entender a marcação a mercado. Né? Para começar a entender a marcação a mercado, só que assim, um investidor um pouquinho mais agressivo, ele vai entrar num título de renda fixa justamente por causa da marcação a mercado. Então, se o investidor já estudou mais um pouco, ele já sabe que tem como ter ganhos de renda variável em renda fixa. Acho que toda a transparência é boa, tá? E muita gente pode se desgostar do mercado porque, quem sabe, foi empurrado esse tipo de investimento para eles sem ser explicada essa marcação a mercado. Entendi. Tem esse outro lado Então, mesmo. tem esse outro lado, né? Por exemplo, quem foi comprando aí as NTNBs, né, que é o mais, é o mais líquido, assim, das rendas fixas, né, que tem secundário, é o mais líquido, é uma NTNB. Então vai ver ali tomando deságio, porque a gente só vê o teórico. E no teórico é tudo lindo, né? Quer dizer, depende. A gente teve 3 meses de deflação aí, que as rendas fixas com o IPCA pagaram negativo, né? Que tava com menos de... Algumas pagaram negativo. Mas isso é no teórico, né? E aí, a mercado, a gente vê como está a carteira, só que também, assim, vai nos ajudar a sair no momento certo, entende? O investidor vai poder acompanhar e ver, pô, já está me dando um bom lucro. Será que eu saio agora? Daí liga para o assessor? Não liga, depende. Mas a gente vai conseguir enxergar o que está acontecendo. E a transparência é sempre boa. Espero que as pessoas aprendam. Eu, sendo bem sincero, já estudo Bolsa de Valores há muitos anos e eu fui me interessar por renda fixa fazem poucos. E é sempre muito bom, assim, tu saber que tem como ganhar como renda variável em renda fixa. Isso acaba sendo excelente. Você mencionou a questão ali, e realmente é um fato, que às vezes o investimento com a FGC é a porta de entrada do cara na renda fixa, assim Isso. como um fundo de ações, muitas vezes é a porta de entrada do cara na renda variável, né? Tu acha que seria uma boa estratégia um trade, um tradezinho em curva de juros, nesse caso aqui, observando, entendendo melhor a marcação a mercado? Não digo nem pela questão de rentabilidade, mas na questão emocional, né, do cara começar a olhar mais esse gráfico, essas oscilações e conseguir pegar esses movimentos. Tu acha que isso pode ajudar, de repente, no emocional do investidor para quando ele for Claro, para um claro. investimento mais arriscado? Por exemplo, o que normalmente eu faço, né? As rendas fixas, normalmente as que estão ruins, elas vão ter deságio. Mas então nós fizemos o cálculo. Então, esse é o papel do assessor, né? A gente olha como é que está a renda fixa, faz o cálculo, vê quanto que daria no vencimento, vê quanto que daria saindo dela agora e aplica numa outra. Então, esse tradezinho de renda fixa, ele já é feito. Bom, os tubarões já fazem isso há anos, né? Essa informação está chegando agora para o varejo, né? Quem quer varejo? Olha, abaixo de 10 milhões é varejo, tá? Para mercado financeiro. Então, está chegando para o varejo agora esse tipo de informação. Isso é muito bom. Então, hoje a gente pode, pô, vou tomar um desajuzinho aqui, vou tomar, como a gente fala, né? Vou tomar um fumo aqui, mas eu vou fazer um trade de renda fixa e aproveitar esse momento. E dando mais uma informação aqui para quem está nos ouvindo, né? A mesma lógica, tá? Eu não vou mostrar aqui com cálculo, mas a mesma lógica da marcação a mercado de renda fixa é a mesma lógica dos fundos imobiliários. Então, seguinte, quando a taxa de juros sobe, a tendência é que os fundos imobiliários caiam. E o contrário também é verdadeiro. Então, hoje está um bom momento, né? Se tu for olhar qualquer analista, a renda fixa, né? Crédito privado e afins, e também os próprios fundos imobiliários. Por quê? Lembra a brincadeira, quando a taxa de juros sobe, o PU cai? É só dar uma olhada nos fundos imobiliários. Lembra aquele boom de fundos imobiliários? Tava todo mundo enlouquecido, não sei o que lá. Selic estava em 2. Selic foi para 13, ó, foi para baixo. E agora? Entende? Então, olha, e nesse caso, né, indo além, como a gente está falando de curva de juros, eu vou ir além, né? Então, hoje consegui pré-fixar 0,7 ao mês líquido em shopping,
né? 0,7 ao mês líquido em shopping, com a possibilidade de ter um aumento da cota, né? Então, assim, olha, eu gosto muito daquela frase, Felipe, muito, que a gente tem que vender o som dos violinos e comprar o som dos trovões. Então, mercado instável sempre sente, né, o cheirinho do dinheiro. Então, assim, ó, é o momento de ganhar dinheiro, é o momento de aproveitar, enquanto tá todo mundo com medo, né? Tá todo mundo com as calças na mão, ninguém sabe o que fazer. Esse é o momento de ganhar dinheiro. E se seu assessor não lhe falou sobre isso, não lhe explicou essas coisas, convido você a vir nos conhecer. E anda trovejando pra caramba nas últimas semanas, né? Tá uma loucura, uma volatilidade muito grande. Eu vi esses dias um gráfico do S&P 500, só falando de vol, né? Que ele tava com uma vol muito semelhante à crise de 29, imagina, há quase 100 anos atrás, foi a pior crise econômica da história, e realmente foi um ano extremamente volátil. Só essas últimas semanas, se a gente pegar no Ibovespa mesmo, a gente entende bem o que o Francisco tá falando pra gente. E você que falou de frase, eu gosto uma do Mike Tyson, que diz, né? Todo mundo tem um plano até tomar um cruzado no queixo, né? Depois que tomou a primeira, o plano foi pro saco. Né? Sim, e por exemplo, agora é o momento, não sei se o pessoal já conhece esses termos, né? Sardinhas e tubarões. Agora é o momento que o tubarão está comprando. E a sardinha, né, tá vendendo. Então, só que assim, tem que ter estômago, né? Não estou dizendo que hoje é o melhor momento de comprar, vende a casa, vende tudo. Não. Só que assim, estamos tendo oportunidade. É o melhor momento? Não tenho a mínima ideia. Pode ser que amanhã esteja melhor. Só que é aí que a gente pode entrar em estratégia de preço médio para renda fixa e, nesse caso, para renda variável. Por quê? Qual que é a estratégia do preço médio? Comprou um ativo, ele caiu, a gente dobra, né? E caiu de novo, a gente dobra. Vira holder. Vira holder. Preço médio não é isso. Preço médio é o seguinte: é tu fazer compras ao longo do tempo, independente do preço do ativo. Se tu acredita que está num bom momento, tu pode continuar, e não no mesmo ativo. Então, hoje está um bom momento em renda fixa? Tá. Tu tem um capital ali para investir. Fraciona. Hoje eu vou entrar então com 10% do meu capital. Semana que vem, daqui 2 semanas, eu entro com mais 10%. Porque aí tu acaba mitigando o risco dessa oscilação e tu também consegue acertar o ponto ótimo, porque ninguém acerta o melhor momento de comprar, nem o melhor momento de vender. Isso aí é ilusão. Vendedor de curso normalmente acerta, né? Só que eles estão ganhando dinheiro fazendo curso, não operando de verdade. Eu tinha um amigo que falava isso a respeito de bolsa, mas serve para isso também, que querer acertar topo e fundo só faz bem pro ego, né? O importante é o cara participar do movimento, não ficar fora dos movimentos, né? Tá sempre Exatamente. na tendência correta, né? Francisco, então a partir de 2 de janeiro, todas as corretoras, isso aqui é geral para todo mundo, né? Vão ter que mudar. Uhum. Quem passa essa marcação a mercado, esse PU do dia, é a Anbima, né? São eles os responsáveis, né? Eu acho que é de lá, Isso. da base Uhum. deles, que é buscado esses dados. Cara, eu acho que ficou bastante claro para a gente o que muda e o que é a marcação a mercado. Então, eu deixo para ti aí o que tu quiser falar agora de considerações finais, recados paroquiais, e se quiser trazer algum outro ponto também. Mas eu acho que o principal, que é mostrar uma maior transparência nesses investimentos e como funciona a marcação, você já conseguiu fazer aí com brilhantismo. Não, perfeito. E aí, quem quiser, por exemplo, né, tá começando a investir, tem uma renda fixa ou tem até uma carteira um pouco maior e não foi explicado, não foi feito, pode. O meu código de assessor é A72940, caso queira ser Fala atendido por devagarinho, mim, né? fala devagarinho, que esse é o mais importante da Perdão, não gravação. tem hora, né? 72940. Então, caso precise aí de um auxílio para entender as coisas, porque aqui no escritório, né, nós temos vários professores, eu sou só mais um deles, né? Sou só mais um. E é mais ou menos isso. Então, no mercado financeiro, sempre tem que estar, como o Felipe falou, atento às oportunidades e não pode ter medo, né? Esse momento do medo é o momento onde é que a gente ganha dinheiro. Então, tem que aproveitar isso para estar dentro das oportunidades. E Muito quando bem, tiver todo mundo feliz, é hora de vender. isso aí. Esse foi o nosso Papo do Assessor, da sua edição número 3. Então, ouça o Francisco. Não sei quando é que você está vendo esse vídeo, pode ser que você esteja vendo no dia 2 de janeiro, está apavorado, dia 3, não entendeu nada, né? Espero que o vídeo te ajude. E como o Francisco bem falou, a gente está aqui exatamente para isso, para te ajudar, para te dar a maior transparência também nos seus investimentos e para que você não perca essas oportunidades mencionadas nesse papo de hoje. Francisco, muito obrigado, espero contar com a tua companhia num próximo, num outro tema, né, num outro dia, mas de qualquer forma, obrigado pela presença e espero que a gente tenha outros papos como esse.
Certamente teremos. Muito obrigado. Para você que olhou aqui até o final, caso não entendeu, volta um pouquinho o vídeo. Vou pedir para as gurias colocarem ali um início, onde é que é a explicação, porque algumas vezes a gente precisa escutar isso novamente. Não é fácil, tá? Isso é um conhecimento de alguns anos de mercado que eu tentei passar em 5 minutos para vocês. Existem cálculos, caso queira se aprofundar, tem vídeo mostrando o cálculo. Não é muito útil, mas só para saber como funciona essa marcação. Perfeito? Muito obrigado pela... Fechou. Valeu. Valeu. Um abração. Abração.